1 Samuel, capítulo 17, verso 1, diz assim: ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca. Onde é que eles acamparam? No lugar chamado Éfes-Damim. Os filisteus se juntaram para a guerra, você conhece a história. Davi derrubou o gigante, depois o matou, conquistou grande vitória para Israel. Mas toda essa história, meu querido, ela é um tipo, uma alegoria, uma ilustração. O Velho Testamento é uma ilustração do Novo, e o Novo Testamento é a explicação do Velho. Então, quando você lê o Novo Testamento com a ótica do Novo, você vê que as ilustrações são todas muito poderosas. E eu queria te falar 5 coisas a respeito dessa batalha naquele dia. É a batalha que você também enfrenta. Todos nós temos que encarar Golias. Golias representa Satanás. Todos nós estamos envolvidos numa batalha espiritual. Mas você é mais do que vencedor. Mas é preciso se posicionar da maneira de Deus. Então, essa ilustração, ela é de fato poderosa. 5 elementos que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, onde o inimigo estava? Onde o inimigo estava? Muito bem. Aqui menciona o nome de 3 lugares. Ele estava, na verdade, em Éfes-Damim, que fica entre Socó e Azeca. A palavra Socó significa cerca de arbusto. Cerca de arbusto. E a palavra Azeca significa um buraco ao redor. Qual que é uma outra palavra para um buraco ao redor? Trincheira, que também é uma proteção. E Éfes-Damim, a palavra Damim é usada hoje no hebraico, no moderno, né? Normalmente, Éfes-Damim significa cerca de sangue. Qual que é o lugar que o inimigo estava? Na cerca de sangue, cercado pelo sangue. E quando o Senhor risca, colocando o que tem uma cerca de sangue, o diabo e seus demônios não podem ultrapassar. A sua casa está cercada pelo sangue de Jesus. Quantos dizem amém sobre isso? Essa é uma ilustração interessante, porque você pode dizer: pastor, mas Socó significa uma cerca de arbusto. É verdade, mas lá em Jó, capítulo 1, verso 9, projeta para mim, lá em Jó 1, verso 9, a palavra do Senhor diz que Satanás veio acusar Jó diante de Deus, e Deus fala para Satanás: viu meu servo Jó? Como ele é justo, correto? Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó, debalde, teme a Deus? Debalde é chique isso, né? O que significa debalde? Em vão, né? Porventura Jó teme a Deus? Em vão. Aí o diabo continua: porventura, acaso não cercastes com? O que significa, sabe? Cerca viva, cerca de arbusto. Cerca de arbusto. Satanás está dizendo: você cercou ele, a sua casa e tudo quanto tem. Eu não posso tocar nele. Está cercado. Eu quero dizer que o diabo não pode tocar em você, porque você está cercado. Jó era justo, diz a Bíblia. Você é justo também. Mas a sua justiça não é resultado do seu bom comportamento. Não, a sua justiça é o dom que você recebeu de graça. É a justiça de Cristo que foi dada a você. Quantos dizem amém? Cercado. A batalha começa com o inimigo atrás ali de uma cerca de sangue. Então, o sangue de Jesus estabelece uma cerca de proteção para nós. Segundo elemento, onde foi a batalha? No verso seguinte, 1 Samuel 17,
diz que o povo de Israel, 1 Samuel 17, verso 2, o povo de Israel se ajuntou e se acampou no vale de Elá. Onde é que estava o povo de Deus? No vale de Elá. O que significa a palavra Elá? Elá significa madeira forte, árvore forte. O que aponta isso, querido? Aponta para a cruz do Calvário. A Bíblia fala que o Senhor foi pendurado no madeiro, né? Lá em Gálatas 3,3 diz: maldito todo aquele que foi pendurado no madeiro. A Bíblia chama a cruz de madeiro. Era uma rua de cruz, como diz aquela canção, porque era com madeira forte. Onde é que nós estamos acampados? Nós não estamos apenas cercados. Satanás não está apenas cercado por cada cerco de sangue, mas nós também estamos posicionados em cima da cruz, na obra consumada, naquilo que Cristo fez. Nossa segurança não é o nosso merecimento. Nossa segurança não é o nosso bom comportamento. É claro que nós nos comportamos bem, mas olha para cá. Você não se comporta bem para ser aceito por Deus. Você se comporta bem para glorificar a Deus. Amém, querido? O meu comportamento é para que as pessoas honrem o nome de Deus, mas quando eu chego diante dele, não chego confiado em nada do que eu fiz, em nenhum comportamento que eu acho que tenha sido bom, porque a minha confiança é a justiça que procede da fé, a justiça que procede, preste atenção nisso, que vem da cruz do Calvário, da obra consumada. Isto é evangelho. Temos que ser lembrados disso todo o tempo, constantemente. Quantos dizem amém? Olha para cá. O diabo sabe que ele não pode cruzar a cerca de sangue. O que ele faz então? Ele vai usar de medo e de intimidação. Ele mesmo não pode cruzar, mas ele desafia o povo de Deus. A Bíblia fala que Golias chegou diante do exército e falou: para que tanta gente lutar e morrer? Vamos fazer algo simples. Escolhe um campeão do exército de vocês e nós, filisteus, teremos outro campeão. Os campeões lutam entre si. Quem vencer, venceu a guerra. E todo derrotado vai ter que servi-lo. A Bíblia fala que 40 dias Golias veio ali desafiar Israel. Eu sei que você ouve isso, que nossa postura é sempre de condenar, né? E a gente diz: puxa vida, naquele exército não tinha ninguém, homem? Não tinha ninguém? Não, eles estavam com medo realmente. Mas eu digo para você, graças a Deus que ninguém foi. Graças a Deus que ninguém foi. Eles não estavam esperando simplesmente porque estavam com medo. Eles estavam avaliando, aguardando, vendo quem poderia ser a pessoa mais indicada. Preste atenção nisso. Nunca tome decisões apressadamente. Aquele vendedor que chega para você e fala: tem que escolher agora, a promoção é só hoje, amanhã você já perdeu, então está aqui o documento, assina agora. Não faça isso, querido. Esse vendedor não é enviado do céu. O vendedor enviado do céu, ele diz: essa é a proposta, avalia. Esse é o bom vendedor. Mas o mau vendedor quer que você compre no impulso, de maneira irracional, porque a ideia dele não é te abençoar, é só te vender. Mas bem-aventurado é aquele que tem a visão de abençoar você, é crente, abençoa aqueles que compram de você, os seus clientes, abençoe com o seu produto. Quantos dizem amém? Normalmente, decisões tomadas apressadamente, elas são erradas, não são a melhor. Então, 40 dias eles estiveram ali. E aí, isso me introduz no terceiro elemento da batalha, né? O terceiro elemento da batalha é Golias. A Bíblia fala que era Golias de Gate. A partir do verso 3. Golias de Gate. Ele era um gigante. A descrição bíblica dele é horrível. Ele não era bonito. E ele era filisteu,
de uma cidade chamada Gate. Está no verso 4. Gate, Golias de Gate. O que significa isso? Isso não está na Bíblia por acaso. Tem um significado. Sabe o que significa Golias? Golias significa exilado. Exilado. Alguém que foi expulso. Não pode voltar. Foi exilado. O que significa Golias? Exilado. Mas a Bíblia fala que Golias era de Gate. O que significa a palavra Gate? Gate, em hebraico, literalmente significa lagar. Se você não sabe o que é um lagar, lagar é aquele lugar onde eles pisavam as uvas para fazer vinho. Lagar é onde você pisa as uvas. E a Bíblia fala que lagar tem um significado espiritual. Lagar simboliza a ira de Deus. Lá em Apocalipse 19, verso 15, falando do Senhor Jesus, a palavra do Senhor diz assim: sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa, ele pisa o que, meus irmãos? O lagar do vinho do furor, da ira do Deus Todo-Poderoso. Um dia a ira de Deus virá. Não veio ainda. Nós estamos no tempo da graça, o tempo do favor imerecido de Deus. Nós estamos chamando a todos para que venham para a festa. O convite é de graça. Tem lugar à mesa para você. Se você não tem a veste, aquele que te convida te dá também as vestes nupciais para a festa. Ele dá toda a provisão e te convida para comer e beber do melhor, a mesa do rei. Mas alguns vão recusar o convite, e estes vão experimentar a ira de Deus lá na grande tribulação. Mas não você. Quantos dizem amém? Então, lagar simboliza a ira. Vamos colocar junto agora. Golias de Gate significa o quê? Aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Estão me ouvindo? Aquele que foi exilado, expulso, como diz a Bíblia, lançado fora. Aquele que foi exilado está debaixo da ira de Deus. Pastor, por que isso é importante? Porque este é o seu inimigo. Como eu te disse, o diabo sabe que ele não pode cruzar a cerca de sangue que cobre a sua vida. Está me ouvindo? Então ele usa, ele fala de longe. Ele vai falando na sua mente. E ele fala o quê? O diabo projeta em você aquilo que ele mesmo é. O que ele fala na sua mente? O que ele fala na sua mente? Você está longe da presença. Deus está irado com você. Não, mas quem foi exilado e está longe da presença é ele. Quem está debaixo da ira é ele. Mas isso é assim que muitos crentes vivem. Não você, em nome de Jesus. É por isso que muitos não têm fé. Porque eles estão o tempo inteiro tentando se relacionar com Deus, não com base no sangue, mas com base no seu bom comportamento. Então, como invariavelmente ele acaba se comportando errado, qual que é a seta que o diabo, o acusador, lança? O diabo projeta ele mesmo na sua vida. Ele diz: você agora é um exilado, fora da presença, e está debaixo da ira de Deus. Quantos crentes têm medo da ira de Deus? Ah, pastor, eu não tenho medo da ira. Eu não tenho medo da ira. Você sabe, a gente descobre isso no dia mau, no dia difícil. É aquele dia que você acorda de manhã e você vai para o seu trabalho, você bate o carro, depois você chega no trabalho, é demitido, você volta para casa, seu menino ali ficou doente, você vai para o quintal e fala o quê? Deus, o que está acontecendo? Né? Na verdade, essa pergunta significa o quê? Seguinte: o que eu fiz? O que eu fiz? Eu não estou na presença? Eu não estou cercado? Né? Eu não estou exilado?
Porque deve ter algo errado na minha vida, o meu pecado me achou, agora eu vou ter que pagar as consequências. É assim que muitos vivem, é assim que muitos pregadores pregam e ensinam ao domingo. Mas não você aqui você sabe que você está na presença do Senhor, não por causa do seu comportamento, mas por causa do sangue colocado sobre a sua vida. O seu pecado já foi pago. Quantos dizem amém? Já foi pago, você não é mais exilado da presença de Deus, você não está debaixo da ira mais de Deus, porque aqueles pecados que poderiam trazer a ira de Deus, todos eles foram lançados sobre o Senhor Jesus no Calvário. Todos foram lançados, você agora vive debaixo deste sangue. Mas infelizmente alguns talvez estão me ouvindo agora e ainda vivem debaixo do ataque de Golias. Mas o ataque de Golias é só para produzir medo e intimidação. Só para isso, produzir medo e intimidação. Quantos estão entendendo? Davi, ele chega para Golias e não se deixa intimidar. Lá no verso 17, 1 Samuel 17, no verso 17, Davi faz a pergunta: quem é esse incircunciso filisteu que está afrontando o exército do Deus vivo? Verso 26, verso 26. Quem é esse filisteu que está afrontando? Mas olha, Davi usa uma palavra para lhe designar Golias. Ele diz: quem é este incircunciso? Incircunciso. Tem gente que acha que é um tipo de palavrão, né? Tem gente que, quando quer agredir alguém, não fala palavrão, daí ela é crente e fala: seu filisteu incircunciso. Então ele acha que é um tipo assim de xingamento. Não, Davi não estava xingando. Davi só estava lembrando Golias. Você é incircunciso. Naquela época, para ser parte do povo de Deus, de Israel, tinha que ser o quê? Circuncidado. Jesus foi circuncidado. Para fazer parte do povo da aliança, tinha que ser circuncidado. Davi está usando então uma linguagem da aliança. Ele está dizendo o quê? Você não faz parte da aliança. Não há promessa de bênção na sua vida, mas eu não. Eu sou circuncidado. Eu estou debaixo da aliança e Ele peleja por mim. Você está debaixo da aliança de Deus, meu querido. Amém? Essa é a grande verdade. Mas o diabo usa de intimidação para produzir medo. E muitos vivem debaixo deste medo. Este é o exemplo do que Satanás fez com Jó. A Bíblia fala que o diabo produziu em Jó um senso de medo. Um senso de que ele não estava bem com Deus, mas ele não tinha certeza. Talvez ele tivesse pecado, talvez seus filhos tivessem pecado, ele não sabia. Então a Bíblia fala que ele oferecia sacrifício. Vamos ler Jó 1, verso 5. Olha o que diz Jó 1, verso 5. Decorridos turno de dias dos seus banquetes, chamava Jó os seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia holocausto, sacrifícios, segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez ele nem sabia se tinha pecado, talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemados contra Deus em seu coração. Então Jó fazia isso continuamente. Jó tinha medo. Então aquele holocausto não era movido por fé, era movido por medo. Deus honra quando você age por fé, mas Deus não fica feliz quando vê seu filho com medo. Você não tem que ter medo de nada, meu. Tem um maior do que o gigante do seu lado pelejando por você. Você não está sozinho na fornalha, tem mais um aqui dentro junto com você. O que importa é ser filho, o que importa é ser nova criatura. Isso foi Jó. Jó estava com medo, por isso ofereceu o holocausto, não com base na fé, mas com base no medo.
Então, filho, se você está orando pela mesma coisa 10, 20 vezes por dia, não é fé, é medo. Olha para cá. Pastor, eu não devo orar por proteção? Sim, Jesus disse, né? Pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas dívidas como nós perdoamos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí é maligno. Mas livra-nos do maligno que está ao derredor. Então você deve orar todo dia para Deus te livrar? Eu oro. Eu vou entrar no carro, na hora que eu sento no meu banco, eu falo: Deus, me livra do mau motorista, me livra do homem perverso, me livra, Senhor, desse goiano enlouquecido que agora mesmo está armado, pronto para dar um tiro em quem buzinar atrás dele. Eu oro. Se você não ora, você deveria. Mas depois que eu termino de orar, eu ligo meu som e só louvo o Senhor. Não lembro de mais nada, sabe por quê? Porque não é uma oração que procede de medo, é uma oração que procede de fé. A fé é na sua vida, a fé para guardar o seu casamento. Quantos pais oram pelo filho o tempo inteiro, parece uma neurose o tempo inteiro, que ele está com medo. Ele tem medo do menino cair, do menino machucado, do menino pegar uma doença, pegar um vírus, pegar não sei o quê. Ele está o tempo inteiro com medo. O medo é a intimidação, vem de Golias. E é baseado em quê? O exilado da presença que está debaixo da ira. Ele é, você não. Você é alguém que entrou na presença, foi recebido na presença e está debaixo do favor de Deus. Você crê que está debaixo do favor de Deus? Aleluia, olha para cá. Qualquer pregador, eu sei que os irmãos ouvem muitos. Como é que eu sei isso? Você manda para mim. Você manda para mim para eu ouvir também. Eu sei que os irmãos ouvem. Você é livre. Aqui não é um lugar de prisão. Aqui você é livre. Pode ouvir quem você quiser. Mas eu vou te advertir uma coisa. Qualquer pregador que fale que você está exilado da presença e a ira está vindo, não está pregando o Espírito de Cristo, está pregando o Espírito de Golias. Vê como é sério isso? Qualquer pregador que te ameaça com a ira de Deus, não está pregando no Espírito de Cristo. O Espírito de Cristo é o contrário, você é amado, você é aceito. Ah, mas você não sabe? Essas pessoas fizeram muitas coisas erradas? E é verdade, se fôssemos esperar fazer certo para sermos amados e abençoados, todos nós estaríamos no inferno. Não é porque você amou, é porque Ele te amou de tal maneira. Não é porque você é bom, é porque Ele é bom e quis manifestar favor e graça sobre a sua vida. Viva debaixo deste favor. Quantos dizem amém? Então nós temos os elementos, né? O inimigo está cercado. Cercado pelo quê? Pelo sangue. Isso é Éfes Damim. Éfes Damim. Está cercado pelo sangue. Eu fico pensando, todo crente verdadeiro está debaixo do sangue. Todo crente verdadeiro. O problema é que alguns não foram bem instruídos. Ele é salvo, mas todo dia acha que perdeu a salvação. Mas ele não perdeu. Vamos imaginar que aquele dia lá em Israel, dia da Páscoa, tem duas famílias. As duas aplicaram sangue nos umbrais da porta. Uma família está lá dentro, né? Com medo, chorando. Ai, meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Oh, Jesus, me perdoa. Eu me livra. Ele está clamando misericórdia. Ele está com muito medo. A outra família do lado está cantando, corinho, né? Vem, Senhor, vem, Jesus. Eu te pergunto, as duas aplicaram sangue. Qual das duas está mais segura? Qual das duas está mais segura? Nenhuma. Não é o seu medo que vai tirar a proteção dele, e nem é o seu louvor que vai aumentar a proteção na sua vida. Você é guardado pelo sangue.
Bom, por que é importante cantar louvor? Porque essa família, essa segunda família, está feliz. Eles estão desfrutando do momento. Aquela outra família não, está vivendo com medo, mas é um medo desnecessário, inútil. Não faz a menor diferença no mundo espiritual. Às vezes é um medo intenso que ora com intensidade, mas é medo. Procede de Golias. O Senhor quer te dar um coração firmado e seguro. Nós somos o povo que anda em paz e vive em paz. Quantos dizem amém? Quarto elemento. Então você tem um lugar, o lugar do inimigo, cercado ali pelo sangue. Você tem um lugar do povo de Deus, que é o Vale de Elá, que significa o lugar da madeira forte, lugar da madeira, lugar da cruz. Nós vimos Golias. Golias significa exilado, mas ele é de Gate. Golias de Gate significa aquele que foi exilado e está debaixo da ira de Deus. Amém? Agora, eu quero te perguntar, o que é necessário para vencer Golias? O que é preciso para vencer Golias? Já vou te responder. Para vencer Golias, nós precisamos de um Davi. Só Davi pode derrotar o inimigo. Mas quem é Davi? Então você está vendo que eu estou usando o significado dos nomes na Bíblia. E se você tem acesso a tudo isso, você tem acesso a tudo isso se você quiser. Mas olha para cá. Davi, literalmente, em hebraico, né, significa amado. Amado. Sabe o que é necessário para vencer Golias? Alguém que tem um senso profundo, que é amado. Quantos sabem que são amados? Agora, quantos creem que são amados? Viva neste amor. Somente aquele que tem esse senso de que ele é amado por Deus está qualificado para enfrentar Golias. Está me ouvindo? A Bíblia fala que Davi apareceu no último dia. O pai dele, Jessé, o chamou e falou: você vai levar esses pães e esses 10 queijos para os seus irmãos e para o capitão, lá no lugar da batalha. Davi era filho, foi enviado pelo pai para alimentar os seus irmãos. O Senhor Jesus é o filho, foi enviado pelo pai para ser o pão da vida e alimentar os irmãos. Oh, glória a Deus. 10 é um número importante. Você conhece o poder do 10. 10 aponta para o dízimo, mas isso fica para um outro dia. A Bíblia fala então que Davi chega e ele vê a afronta do filisteu. E aí nesse momento que ele diz: quem é esse incircunciso filisteu pensa que é para afrontar o exército do Deus vivo? Davi tinha senso completo de aliança. Ele vivia o que o nome dele dizia: ele é amado. Quando você sabe que é amado, o diabo não consegue te convencer que a ira vai te pegar. Não tem ira pra mim, eu sou amado. Não tem como ficar irado comigo mais. Eu estou tomado de amores por mim. Quando você sabe que é amado, você sabe também que não pode ser exilado da presença, porque o amor dele se manifestou na cruz. O sangue é a expressão do amor. Você nunca pode ser mais exilado, afastado, nunca mais. Você vai dizer: pastor, mas tem dias que eu não sinto a presença. Mas ele está aí. Você não anda pelo que você sente, você anda pelo que você crê. O diabo às vezes quer passar para você impressões, sensações de que você está sozinho, mas não está. Ele nunca deixa você, porque ele tem dito: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Essa é a promessa do Senhor. Davi significa amado. Agora, você é amado. Às vezes a gente não tem noção de quanto nós somos amados. Eu estava tentando pensar na ilustração sobre isso. Eu fiquei pensando: se você ali tem R$300 no bolso, as irmãs tem R$300 na conta, e você viu um sapato na vitrine, e você
pega imediatamente os R$300 e troca pelo sapato. O que você está dizendo com isso? Que você amou o sapato mais do que R$300. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? É claro que Deus amou a Cristo, seu Filho, o único Filho, mas Ele resolveu entregar o próprio Filho para ter você. Será que isso fala algo do amor dele por você hoje? Será que isso diz algo a respeito do amor dele? Ele abriu mão do máximo, ele abriu mão de tudo para ter você, porque ele viu algo em você que nem você vê, nenhum de nós enxerga, porque não há bondade em nós, mas mesmo assim ele nos amou de tal maneira que resolveu entregar os R$300 para ter o sapato. Entregou tudo com toda reverência para ter você. Ele te comprou. Essa é a palavra bíblica. Você pode não gostar, mas é verdade. Você foi comprado de volta, redimido. Era um escravo do mercado, de escravo do diabo, mas ele veio e resgatou, pagou o preço e te levou de volta para ele. O que muitos não sabem é o preço que foi colocado pelo juiz de toda a terra. O preço era o sangue de alguém sem pecado. E a Bíblia fala que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra se achou ninguém digno. Mas de repente João olha e ele vê o Cordeiro entrando ali. O Cordeiro venceu e ele pode pegar o livro da Escritura e agora dizer: pertence a mim, é meu. Você foi comprado por ele, você pertence a ele. O maligno não pode tocar em você mais, você pertence a ele. Você não se comportou bem, mas o mundo muda o fato, você pertence a dele, pertence a Deus. Se ele tiver de corrigir você, disciplinar, ele fará, mas não muda o fato, você pertence a ele. Você é amado, querido. Agora, a Bíblia fala que Deus nos colocou no amado. Lá em Efésios 1, verso 6. Efésios 1, verso 6. Para louvor da glória da sua graça, que Ele nos concedeu gratuitamente no amado. Deus nos concedeu no amado graça e favor. Aleluia, glória a Deus. Amado com letra maiúscula está se referindo a quem? A Cristo. É no amado que você tem favor. E onde é que você está agora? Nele, no amado. E ninguém pode separar você dele. Agora é muito interessante que o texto diz: para o louvor da sua glória, para o louvor da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente. Parece uma redundância. Como é que é esse negócio? A graça foi concedida gratuitamente. É porque não é uma boa tradução, né? A palavra no grego aqui é haritu. Haritu só é mencionada uma única vez no Novo Testamento. Lá em Lucas capítulo 1, quando o anjo Gabriel, Lucas 1, aleluia, Lucas 1, 28. Quando o anjo Gabriel aparece para Maria, qual que é a saudação que ele faz? E entrando o anjo onde ela estava e disse: alegra-te, muito favorecida. Colocar o verbo aqui no lugar certo é importante. Se o verbo tivesse depois de muito, seria alegra-te muito, favorecida. Então a alegria seria grande, mas a vírgula está antes. Alegra-te, porque você é o quê? Muito favorecida. Essa é a palavra haritu. Significa receber favor abundante, generosamente. No amado, ele te dá graça de forma generosa e abundante, maior do que aquilo que você pensa que pode ser o entendimento. Essa é a bondade de Deus. Quantos dizem amém? Agora, nós temos ouvido muitas pregações no decorrer dos anos de que nós temos ali que amar a Deus. Mas veja, esse é o primeiro mandamento do Velho Testamento. Amar a Deus é um mandamento. Mas ninguém consegue cumprir o mandamento. Ninguém. Nem Davi.
que amou muito e que era amado, cumpriu esse mandamento, porque não há nenhum homem sequer que tenha cumprido a não ser Cristo Jesus, nosso Senhor. O que acontece, querido? No Velho Testamento é amar a Deus, mas no Novo Testamento Ele te amou primeiro. O nosso amor a Ele é só um reflexo do amor dele por nós. Lá em 1 João 4, verso 10, diz assim: nisto consiste o amor. Veja, isso aqui é a definição. Pastor, a definição não está em 1 Coríntios 13? Não, 1 Coríntios 13 é uma descrição. Lá descreve o amor, né? Não é? O amor não é bondoso, não arde ciúme, não se soberbece, não procura os seus interesses, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Essa é uma descrição do amor, mas a definição está aqui em João. Ele diz: nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Isso é o amor. O amor é porque Ele enviou, Ele olhou do céu, Ele veio a nós. O amor não somos nós indo a Ele, é Ele vindo a nós. Não somos nós fazendo para Ele, é Ele que fez para nós. Tudo procede dEle. E é Ele que quer mudar a sua história. Não é você que se muda. Ele vai mudar seu casamento. Ele vai mudar. Não é você que se muda. Você vai experimentar o céu na terra, na sua casa, nesse tempo, né, do Senhor. É Ele que transforma a água em vinho. Você não tem esse poder. Você não pode acrescentar coisa alguma, mas na sua graça, porque somos muito favorecidos. Vamos experimentar milagres poderosos nesses dias. Você fala: pastor, já sou feliz no casamento, mas não tem espaço para ficar um pouquinho mais? Pois vai ficar mais ainda. As pessoas vão olhar para você e vão dizer: essa é a família bendita do Senhor. Eles são abençoados. Quantos querem ouvir isso? Você vai ouvir naqueles dias, em nome do Senhor Jesus. Agora você vê, João, ele se apresenta no evangelho ali como o discípulo a quem Jesus amava. Por ocasião da ceia, a última, ele reclinou a cabeça no peito de Jesus. Peito é lugar de afeto. O fato dele reclinar no peito, ele está dizendo que eu tenho consciência de que eu sou amado. Mas nesse mesmo dia, Pedro se orgulhava do contrário. Ele se orgulhava de que ele amava o Senhor. Preste atenção nisso. Ele se orgulhava que ele amava o Senhor. E ele disse para o Senhor: todos podem te deixar, mas eu nunca. Para muitos de nós, diríamos: esse cara é um tipo de crente que nós estamos precisando hoje. Mas qual foi o final dos dois? São dois tipos de homens, dois tipos de crentes, dois tipos de ministérios. Você confia no amor dele por você? Ou você confia no seu amor para ele, por ele? Eu confio no amor dele por mim. A Bíblia fala que Pedro, aquele que dizia que jamais deixaria, negou o Senhor de maneira vergonhosa, traiu Jesus. Mas João foi o único apóstolo que esteve ao pé da cruz. E Jesus disse o que para ele? Por favor, cuida da minha mãe. Ainda deu uma tarefa para ele lá ao pé da cruz. Porque senso de que é amado. Oh, irmão, há um avivamento vindo sobre nós, sobre um povo que tem essa consciência, essa percepção de que é amado. Rejeita hoje ser do tipo de Pedro. Vamos ser como João. Para encerrar, Davi usou o quinto elemento. Ele usou 5 pedras. Por que 5? Em primeiro lugar, porque 5 simboliza graça. Em segundo lugar, não sei se é verdade, mas Golias tinha 4 irmãos. Depois eles vão ser mortos. Golias tinha 4 irmãos. Eu creio que Davi levou 5 pedras, porque ele pensou assim: se esses caras vierem defender o irmão, eu vou dar um jeito neles também, uma pedrada em cada um. Mas o fato é que ele levou 5, mas só precisou de uma
para derrubar. Preste atenção, eu vou te dar 5 pedras agora, mas você precisa só de uma para derrubar o gigante que está colocado diante de você, medo, intimidação. Onde é que estão essas 5 pedras? Estão lá em Romanos capítulo 8, vamos ver quais são essas 5 pedras. Romanos 8, verso 31, primeira pedra: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem é esse incircunciso filisteu para ser contra nós? Se Deus está no meu time, quem pode vir contra mim? Quem vai ser páreo para ele? Essa é a primeira pedra. Você precisa ter consciência. Deus não é contra você, Deus é por você. Ele está do seu lado, Ele joga no seu time. Mas pastor, está acontecendo coisas difíceis comigo hoje, coisas ruins, eu não sei, será o que eu tenho que fazer, né? Novos convertidos me mandam mensagem o tempo inteiro perguntando o que tem que fazer. Eu respondo para eles: nada, apenas lembra que Ele está do seu lado, Ele joga no seu time, Ele defende a sua causa. Mas eu sei que tem coisa errada na minha vida, Ele também sabe, mas Ele está dizendo: eu estou do seu lado, eu jogo no seu time. Ele não demandou para o outro lado porque você pegou, mas Ele permanece por você. Ele peleja as guerras por você. Naquele dia que você achar que é o dia que você menos merece, erga a sua mão para o céu e pede a intervenção divina. Você vai ver o Senhor pelejando as suas guerras naquele dia, porque vai ser inteiramente pela graça, não tem nada a ver com o seu merecimento. Quantos dizem amém? Só essa pedra seria o suficiente, mas tem uma segunda pedra, verso 32. Qual que é a segunda pedra? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou. Porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Essa é a segunda pedra. É a lógica do céu. Se Deus negar para você prosperidade, Ele está dizendo que prosperidade é maior do que o filho. Se Deus negasse para você cura, Ele estaria dizendo que a cura é maior do que o seu filho, mas nada é maior do que o Filho de Deus. Então todas as bênçãos são insignificantes. Quem não negou o Filho não vai negar nada para você. Você não tem, porque você não tem pedido, você tem aceitado a mentira do diabo. Para receber essa bênção é grande demais para você, você não está qualificado para ela. Não. Quem não negou o próprio filho não vai negar para você mais nada. E quando é que Ele nos deu o filho? Quando nós éramos inimigos. Mas agora que nós fomos reconciliados, nos tornamos filhos de Deus, nós somos amigos de Deus. Muito mais, Ele vai nos dar a bênção que nós buscamos. Você não vai embora como você chegou. A bênção de Deus está disponível para você. Só tem que estender as mãos e estender e receber. Essa é a mão da fé. A mão da fé, eu creio. Terceira pedra, verso 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Lá em Hebreus 12, verso 26, diz que Deus é o juiz de todos. Mas aqui é interessante que o diabo tenta acusar. Às vezes seu colega, conhecido, seu parente tenta te acusar. Mas Paulo diz: quem pode te acusar? Deus, o juiz, já declarou você inocente. É Deus quem te justifica. Quem diz que você é inocente de todo delito, de todo crime, não é o advogado. Quem diz é o juiz. O juiz é que bate o martelo e bate o carimbo, não sei o que ele faz, mas ele decreta inocente. Agora nada consta contra você, ninguém pode te acusar, porque o juiz disse que você é inocente. Você sabe, vou dar um exemplo aqui, mas não é político, nem estou defendendo coisa alguma, nem falando nada nessa área. Mas você sabe,
nosso presidente esteve preso. Tinha sido condenado. Bilhões de reais foram devolvidos. Tinham sido roubados. Mas os juízes do Supremo descondenaram ele. E então, qualquer um que durante a eleição mencionasse que ele tinha sido presidiário e ele tinha cometido um crime, esse é que seria processado e preso. Eu sei que você não gosta, mas eu vou te dizer, você é um desses. Você é um descondenado. Ninguém pode mencionar mais o seu passado. Ninguém pode erguer o dedo contra você, porque Deus descondenou você e falou: a sentença está paga, a sentença já foi feita, é declarado inocente. Aleluia! Aleluia! Aleluia, irmãos, aleluia! Hoje é dia de ceia, é dia de você dizer isso. Eu sou um descondenado. Nem sabia que existia essa palavra, mas eu gostei dela porque é isso que eu sou. Eu vivia na condenação do diabo, mas o juiz disse: é inocente. Quarta pedra, verso 34, diz assim: quem nos condenará? Quem que vai nos condenar? E Paulo diz: é Cristo Jesus que morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede, é o nosso advogado. Você não tem apenas um juiz dos homens, você tem também um intercessor, que é um advogado. E a palavra no original é advogado. Ele é o seu defensor. Tem gente por aí que prega um Cristo irado, mas Cristo não está irado com você. Quem foi exilado da presença e está debaixo da ira é Satanás, o Golias. Você não. Cristo não, sabe, no Evangelho o Senhor nunca fica irado, não foi irado com os discípulos, o Senhor nunca fica irado com aquela mulher adúltera, nunca fica irado com nenhum pecador que vai, nem um publicano, nem Zaqueu, nem ninguém. O Senhor nunca fica irado com eles. O Senhor só ficou irado com os fariseus. Quem eram os fariseus? Aqueles que achavam que eram tão bons que não precisavam da graça de Deus. Eu não sei quanto a você, eu preciso da graça de Deus, eu preciso do favor de Deus. Então você está fora desse grupo. Preste atenção, Cristo não está irado, Cristo morreu por você. Cristo não está irado. Pelo contrário, seus olhos de amor repousam sobre você. Para encerrar, a quinta pedra, verso 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Quem? O pecado não pode separar? Demônios não pode separar? Principados e potestades? Distância não pode separar? E Paulo mesmo vai dizendo: será tribulação? Angústia? Estou angustiado, pode ser que Deus está longe de mim. Não. Esse é o momento que Deus está mais próximo de você. Perto está o Senhor do que tem um coração quebrantado e contrito. Será perseguição? Ou fome? Ou nudez? Ou perigo? Ou espada? E ele diz, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Essa é a experiência de Paulo. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu creio tanto nessa verdade, eu tenho pregado tanta convicção, que eu tenho sofrido todo tipo de perseguição, para trazer para você essa revelação. Nada pode separar você do amor de Deus. Nada. E ele continua: em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Você não é vencedor, você é mais do que vencedor. Você é um hiper vencedor. Você é um super. Oh, aleluia. Por meio daquele que nos... É por meio do seu amor? Por meio da sua fidelidade? Você é mais do que vencedor, porque Ele te amou. Você foi alvo do amor dEle. Porque eu estou bem certo de que nem a morte não separa você dEle. Morte não separa você dos seus parentes, amigos, dos seus irmãos, mas não separa você de Deus. Você está na presença dEle aqui. Quando você atravessar para o outro lado, olha quem está te esperando. Nada, nem ninguém, nem a morte, nem a vida, nem os anjos.
E aqui eu vou falar também de demônios, porque está falando de principados. Principados aqui, Paulo diz em Efésios 6, são demônios. Demônios não podem separar você do amor de Deus, nem as coisas de hoje, nem as coisas de um mundo que está para vir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura, nem anticristo, nem a besta, nem o falso profeta. Nada disso pode separar você do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quantos creem que são amados? Fique em pé onde você está. Aleluia. Que a palavra de Deus tem espaço para liberar poder na sua vida. Quantos aprenderam algo novo hoje sobre a história de Davi? Então nunca feche o coração para a mensagem, porque você já conhece a história, né? Eu não tenho outro livro para pregar. Meu único livro é a Bíblia. Se você conhece tudo, fico feliz por você, mas eu vou continuar pregando do mesmo jeito. Mas a minha glória é chegar aqui domingo e falar alguma coisinha que você não sabia, para você se alimentar com o pão do céu. Pega o seu pão e o seu cálice.